Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. O tema da mensagem hoje é prudentes ou imprudentes. Nós vamos, esses dois sermões, esses dois próximos sermões agora das parábolas, para quem está nos visitando pela primeira vez, né, nós estamos caminhando na série de exposições chamada Histórias, onde nós estamos estudando, nos debruçando nas parábolas de Jesus. Então, nessas duas que nós vamos estar trazendo, vai ser uma após outra, nós vamos estar falando sobre a primeira parte do capítulo 25 de Mateus nesse domingo, e no próximo, sem ser o da Páscoa, nós vamos estar falando sobre a outra parábola que vem logo em seguida. Por quê? Uma parábola puxa a outra. Assim como o sermão e o capítulo 24, ele está totalmente fundamentado naquilo que nós vamos ouvir hoje. E o tema da mensagem, como eu disse, é prudentes ou imprudentes. Provavelmente você já sabe de qual parábola nós estamos falando. Então, nessa noite, eu quero fazer algo diferente. Você que está acostumado com a gente, principalmente com a forma com que eu ministro, eu gosto de partir o texto e lendo conforme a exposição. Mas hoje eu queria te pedir para que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler a parábola toda agora. Então, e depois eu vou partir aquilo que nós vamos extrair dela, mas sem de forma intencional voltar para a parábola. Mas eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Amém, meus irmãos? Aleluia! Vamos deixar o que está lá para fora. Amém? E agora foque seu pensamento aqui em nome de Jesus. Mateus 25, a partir do verso 1, nós lemos assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o próprio noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus, ele vem do seu grande sermão escatológico no capítulo 24. Irmãos, toda vez que a gente se depara e vai estudar escatologia, principalmente para tentar entender os fatos e o cronograma desse tempo e desse momento escatológico, na minha visão, não tem nada melhor do que o Mateus capítulo 24. Creio que ele é muito claro e Cristo está trazendo muito, um passo puxando o outro. Então Jesus, ele vem do capítulo 24, onde ele fala sobre esse fim do tempo, esse momento da sua volta, aquilo que vai anteceder, aquilo que vai preparar a volta de Cristo. E depois desse sermão profético de Jesus,
ainda temos duas parábolas no capítulo 24, parábolas curtas. Nós temos a parábola da figueira e também temos a parábola do servo fiel e do servo mau. E agora, nesse momento, no capítulo 25, tanto nessa parábola como a parábola dos talentos, Jesus ele se coloca a nos ensinar aspectos futuros do reino. O ainda não do reino. Aspectos que terão a sua plenitude na volta de Cristo. Agora nós vemos de forma parcial o que Jesus já está dizendo, mas que ainda não chegou de forma plena e completa. Logo, na parábola de hoje e na outra parábola, nós vamos ver Jesus falando para mim e para você como devemos estar, modus operandi, e também como devemos ser, aquilo que devemos nos transformar, e referente à sua volta. E primeira coisa que nós lemos na parábola então, que Jesus ele começa fazendo uma comparação. Quando os escritores, eu não preciso passar e tentar mostrar para vocês que eu sou entendedor de grego, porque eu não conheço, então o que eu vou falar aqui foi porque eu vi um entendedor de grego falando, amém, irmãos? Eu não preciso arrogar para mim algo que eu não sou. Então, aqueles que são muito estudiosos dessas línguas, eles vão falar que a palavra grega que nós encontramos aqui no início da parábola foi um dos únicos momentos que Jesus traz para trazer muita importância para o que ele queria dizer. Logo, eles vão trazer que essas duas parábolas são fundamentais para entendermos aspectos futuros. Por quê? São mensagens que vai trazer para nós um alerta de como devemos nos posicionar e a outra um alerta de como devemos estar trabalhando para a volta de Cristo Jesus. Então, quando Jesus vai iniciar a parábola, ele começa a trazer uma atenção especial para mim e para você. E ele diz, compara o reino dos céus como uma festa de casamento. Ele começa então dizendo que o reino dos céus é como um noivo, uma festa é semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saem para encontrar o noivo. O que Jesus está desenhando na cena é o casamento do tempo antigo, que acontecia em 3 estágios. E eu quero que você entenda para a gente conseguir compreender essa cena que Jesus montou. O primeiro estágio do casamento naquela época acontecia com o compromisso que era feito entre os pais, tanto do noivo como da noiva. Então eles se uniam, eles se sentavam para poderem fazer um contrato formal entre as famílias. O segundo estágio desse casamento ocorria o noivado, que acontecia na casa da noiva, onde as promessas mútuas eram feitas por ambas as partes. Então o noivo fazia suas promessas para a noiva e a noiva também fazia. Só que algo também interessante acontecia. Era nesse momento que o noivo derramava muitos presentes para a noiva. Trazia tudo aquilo que era preparado. Então no segundo estágio, o noivo adornava a sua noiva. E o terceiro estágio, o noivo agora com a sua... O Gabriel já está aí, né, Gabriel? Fica esperto, Gabriel. Ainda tem tempo de cobrar, hein, Carol e Raíssa, hein? E Maísa também, já está com os casamentos, tudo engatilhado aí, olha. E no terceiro estágio, o noivo com os seus amigos, agora eles iam na casa da noiva, para buscar a sua noiva em sua própria casa, e faziam agora um cortejo, da casa da noiva até a casa do noivo. E nesse momento, quando eles chegavam na casa do noivo, é quando começava a acontecer então a grande festa de casamento, que o normal era acontecer por 7 dias. Bênção demais, amém, irmãos? Que festa abençoada, aleluia! 7 dias festejando, o noivo ali, ó, só vendo dinheiro indo embora, amém? Mas Deus é bom. Podem fazer, irmãos, e me convidem. Eu faço esse casamento com alegria. Cada dia eu dou uma palavra pequena, cada dia. Irmãos, e agora, provavelmente então, tendo esse fundo histórico, aqui se encontram as virgens da parábola, nesse terceiro ato. Por quê? As amigas da noiva, elas ficavam na casa da noiva,
aguardando a chegada do noivo para acompanhar esse cortejo que era feito. E esse cortejo, ele era feito à noite e ele era iluminado, ele iluminava as ruas e cada um com as suas lamparinas. Então, a lamparina ali era algo que, irmãos, fundamental, essencial. O D.A. Carson, um teólogo assim maravilhoso, leem ele, porque é algo assim, cara, é muito de Deus. Ele vai trazer para nós que quando chegava alguém para esse cortejo com a lamparina apagada, alguns eram até presos, porque imaginavam ser assaltantes, querendo entrar no cortejo para roubar os presentes que estavam. Então a lamparina era algo fundamental, era essencial, era como se fosse o convite do casamento. Então você precisava estar com a sua lamparina totalmente acesa, iluminando e cumprindo o seu propósito. Uma coisa que nós não vamos fazer, mais uma vez eu falo desde o início, nós não vamos tentar buscar algum sentido alegórico em coisas que compõem a cena da parábola, porque Jesus, mais uma vez, ele quer ensinar através da parábola, mas através de um todo, pegando toda a história e nos ensinar algo, e não ir atrás de cada detalhe para tentar entender coisas que não estão ali, e são detalhes somente para compor a cena. Para resumir a parábola, o resultado que Cristo quer nos mostrar, o alvo dela, é acentuar a importância de estarmos preparados para a vinda do noivo, a gloriosa volta de Jesus. O alvo de Cristo agora é mostrar que nós, como noivas de Cristo, e também amigos e convidados de um banquete, precisamos estar alertas e preparados, porque não sabemos quando o noivo retornará. Mas mesmo assim, nós vamos conseguir pegar alguns detalhes da parábola que podem servir para nós de alerta e ensino, mas entendendo o peso central da história e o aspecto fundamental da parábola, onde eu vou pesar mais no final. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos e guardássemos em nosso coração, e que eu queria que não passasse desapercebido para nós. Entenda, Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Irmãos, pelas lutas da vida, as perdas, as tribulações que nos rodeiam, acabamos esquecendo de um aspecto fundamental do reino de Deus. E essa parábola, ela compara o reino dos céus a uma festa de casamento, uma grande festa. E esse casamento, onde o próprio Cristo está trazendo como uma imagem, algo que aponta para algo futuro, é o do nosso Senhor Jesus, o nosso amado, com a sua noiva, a sua igreja. E nós não podemos esquecer desse aspecto fundamental, diante das tristezas que nos envolvem, porque entenda, ao mesmo tempo que somos juntos, a noiva de Cristo, somos também seus convidados para a festa e para um grande banquete. E por que eu queria trazer isso meu e seu coração, mesmo não sendo o peso central da parábola? Porque muitas das vezes, diante das tribulações que vivemos, olhamos para a caminhada cristã somente como uma caminhada penosa. Uma caminhada de dor, sofrimentos, mas esquecemos que há uma grande festa preparada para nós. Esquecemos que há um banquete preparado para nós, assim como vimos na semana passada. Há um grande banquete e Deus fará com que a sua casa esteja cheia. Irmãos, entenda, por favor, não deixe que os problemas de hoje e do agora, as dores, as despedidas, tirem os seus olhos a expectativa constante da vinda do nosso Senhor Jesus e da nossa satisfação plena nele e a nossa entrada gloriosa na festa do Senhor, meu irmão. Porque há um lugar preparado para nós quando o amado das nossas almas voltar, amém?
E do que eu terei trazer isso para o meu coração? Porque nós esquecemos de algo fundamental: Cristo vai voltar. E nós vamos celebrar com Ele eternamente. Há uma festa preparada para nós. Irmão, eu sei que você pode estar passando por lutas que você imaginou que não queria passar. Você pode estar passando por tribulações. Você pode estar com o coração sangrando por despedida. Você pode estar sendo perseguido. Você pode estar sofrendo. Mas entenda, isso tudo terá um fim. Quando Jesus voltar, a palavra vai nos dizer que Ele vai secar dos nossos olhos todas as lágrimas. Há um lugar onde não haverá mais cansaço, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E nós estaremos com Cristo Jesus, gozando da sua presença por toda a eternidade. Não deixe que os problemas do hoje atrapalhem você se alegrar com aquilo que Cristo prometeu para mim e para você. Irmãos, há uma promessa de Deus para nós. Você entende que Deus é tão gracioso? Lendo o livro O Peso da Glória de C.S. Lewis, no primeiro capítulo do livro, que na verdade são sermões, o sermão mesmo, O Peso da Glória, Lewis ele instiga algo que, irmão, ficou martelando na minha cabeça a semana toda. Que ele começa a trazer para nós, e a gente não, eu pelo menos nunca tinha parado para pensar nisso, o porquê de Deus trazer promessas futuras para nós. Por que a gente não declara que Cristo basta, irmãos? Nós não declaramos isso? Nós não declaramos, irmão? É uma verdade, não é, irmãos? Mas aí C.S. Lewis ele vai perguntar, então por que Deus ainda nos promete que não haverá mais lágrimas? Por quê? Se Cristo basta. Por que Ele tem que mostrar ainda que tem coisas a mais? E aí C.S. Lewis faz uma pergunta, será que de fato Cristo basta? E aí ele começa a mostrar o nosso coração. E mostrar que como Deus nos conhece, sabe a nossa realidade, Ele sabe que muitas vezes nós falamos que Cristo basta, mas na verdade não basta. E Deus vai mostrando para nós o como Ele é gracioso, até para mostrar para nós o que ainda experimentaremos. E aí Ele vai dizendo para nós, Deus é tão gracioso, porque se Ele declarasse que só na eternidade teríamos Jesus, era o suficiente. Mas Ele é gracioso para dizer para nós, vai ser uma festa de casamento, é uma festa. Vai ter um banquete, não vai ter choro mais, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais cansaço, não vai ter mais dor, porque Deus é gracioso e não deixe que os seus olhos percam isso de vista. Mesmo que o seu coração às vezes possa trazer para você que não vale a pena esperar. Vale a pena abrir mão, porque vai chegar um dia onde nós vamos olhar na face de Jesus, estaremos diante de uma mesa farta, mesmo entendendo que Cristo basta, porque Ele é gracioso. E algo que eu queria que gravasse no meu e no seu coração, há uma alegria preparada para nós em Cristo Jesus, amém, meus irmãos? Não deixe que os problemas do seu dia apaguem essa verdade. Eu sei que você pode estar chegando aqui nessa noite com dores no seu coração, mas há uma festa preparada para você. Na volta de Cristo, tudo vai findar. Pastor, mas quando vai ser? Paulo vai dizer para nós que as nossas tribulações são como, irmãos? Leves e são o quê? Momentâneas. Sabe por que é momentânea? Porque não tem como comparar com a eternidade. Não compara, irmão. Você pode viver, quem quer viver até 100 anos aí, irmão? Ó, tem muita gente, com saúde, amém? Se Deus falar assim, olha, eu tenho para você o sofrimento até os 100 anos. É momentâneo, sabe quando? Quando eu comparo com a eternidade. Amém? Porque é uma fração que não tem como comparar. Há uma festa que nunca vai se acabar. Está preparada para os filhos de Deus. Aleluia! Nós vamos festejar. Quem gosta de festejar, dá uma glória a Deus aí, irmão. Aleluia! Segundo, a igreja precisa de uma preparação adequada. Jesus vai trazer isso para nós na parábola. Entenda, assim como na parábola do trigo e joio, aqui o Senhor nos mostra que a igreja sempre estará dividida em dois grupos. Lá na parábola ela vai dizer que tem os filhos de Deus, aquilo que Deus semeia, e tem também os filhos do cão.
que ele vem e semeia à noite. Só que, muitas vezes, nós queremos julgar quem é filho do capeta e quem é filho de Deus. E aqueles nos quais a gente não se conforma àquilo que nós achamos o ideal, o que nós fazemos? É filho do capeta, tira da igreja. Só que lá na parábola o Senhor vai dizer para nós, não faça isso, porque corre o risco de você fazer o quê? Tirar do meio de vocês aquilo que o próprio Deus semeou. Então vai chegar um tempo que o dono da colheita é que vai fazer essa separação. E aqui o Senhor vai trazendo a mesma coisa. Vai ter sempre esses dois grupos de pessoas, entenda, até a volta de Cristo chegar. Vai ter gente sábia, vai ter gente tolo na igreja, vai ter gente prudente e imprudente, vai ter gente que vigia e vai ter gente que não vigia. O que não cabe a mim e você, que também somos amigos, e vou usar a imagem da parábola, que as virgens da parábola, é julgar quem é prudente e quem é imprudente. O que nós precisamos entender é que existe uma preparação adequada. O que Cristo vai trazer aqui para mim e para você é a responsabilidade que nós temos diante da nossa preparação. A salvação é por graça, meu irmão, não precisamos fazer nada, é simplesmente ser rompido pela fé de Deus e aceitar e crer Cristo como nosso Senhor Salvador, mas há sim uma responsabilidade pairando sobre mim e sobre você. E Cristo deixa isso explícito nessa parábola. Há uma preparação que cabe a mim e a você. Há um alerta, há uma forma de caminhar, e a igreja de Cristo precisa entender que há uma preparação adequada. Aqueles que estarão preparados e aqueles que não estarão preparados. O primeiro grupo dos prudentes são aqueles que têm a fé salvífica em seu ser, os que nasceram de novo, os que foram e se permitem ser feridos pela palavra de Cristo todos os dias. Já o segundo grupo dos imprudentes tem até fé, mas às vezes a fé intelectual meramente, participam, se envolvem das programações, mas não se convertem verdadeiramente, não nasceram de novo. Sempre vamos ter esse lugar, irmãos. Pessoas que você parece que vai pegar no tranco, mas não pega. Você sempre tenta ver, só que aí hoje eu quero entender para nós, que tem que ficar gravado para mim e para você, que a preparação ela é individual. Não tem como, irmão, a gente pode interceder, a gente pode aconselhar, mas nós não podemos fazer pelo outro aquilo que ele precisa fazer. E sabe o que tem acontecido muitas vezes na igreja? Pessoas cansando por abraçar o problema dos outros. Entendo o que eu estou falando aqui, amém, irmão? Agora eu não quero ouvir problema de mais ninguém, não é isso que eu estou falando. Aleluia. É você não ter energia para cuidar do que é seu, porque você está tentando dar um passo para a pessoa que ela nem quer. E Cristo vai mostrar isso para nós, que há uma preparação adequada, e que essa preparação é individual, é pessoal e intransferível. E que há uma responsabilidade para mim e para você. Entenda, meu irmão, todas as virgens fizeram algo em comum, todas fizeram a profissão que estariam no cortejo, que seguiriam o noivo. Estavam todas lá com as suas lamparinas, todas chegaram. Mas o que diferenciava elas era o preparo adequado da sua vida em Cristo e por Cristo. Acharam que por terem as lamparinas já era o suficiente, e achavam que assim estavam seguras em todo o processo, mas não trabalharam diligentemente para encher as suas vasilhas. E aqui, meu irmão, nós temos por anos na história da igreja interpretações diferentes sobre o que seria esse óleo que as sábias levaram consigo. Irmãos, já tivemos na história da igreja que o óleo são as boas obras, que o óleo na vasilha é a graça. Eu não vou trazer os nomes dos homens que traziam essas interpretações que muitos nós nem conhecemos, mas eram homens importantes da história da igreja. Tem Lutero aqui no meio, tem muita gente aqui. Alguns vão dizer que o óleo na botija era um bem espiritual. Outros vão dizer que é o Espírito Santo. Outros iam trouxeram que o óleo nessa vasilha era a caridade, a compaixão, fé genuína e etc. Irmão, podemos dizer que isso tudo
é algo que um crente preparado para o cortejo do noivo precisa ter e cultivar. Mas é inútil tentarmos nos apegar a uma interpretação de algo que, por incrível que pareça, não é a peça fundamental da história. Porque muita gente para nessa parábola e começa, você precisa ter o Espírito Santo, precisa encher o Espírito Santo na sua vida, você precisa ter o Espírito Santo, esquece do alvo principal. Jesus, ele termina mostrando qual que é o alvo da parábola. Fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia que eu vou voltar. Esse é o ponto crucial da parábola. Fiquem preparados. Fiquem sempre alertas, se preparem, tenham uma vida diligente em se preparar para o encontro com Cristo Jesus de forma sábia. E isso, irmão, passa por tudo aquilo que homens de Deus já trouxeram ao nosso coração e o coração da igreja. Nós precisamos estar preparados de boas obras, de caridade, de compaixão, inundados, transbordando do Espírito Santo, da caridade, da compaixão, de uma fé genuína. Precisamos viver como crentes que esperam a chegada do noivo. Entendam, o que Jesus nos mostra aqui e chama a nossa atenção é que a vida de sabedoria é uma vida preparada para o encontro com o noivo. Uma vida diligente em se preparar para esse encontro de forma sábia. Isso passa por tudo, irmão, por tudo isso que nós falamos. Entenda, você pode estar pensando que o simples fato de ter uma vida externamente cristã te garante no cortejo do noivo, e Cristo nos mostra que isso não é o bastante. Precisamos professar que participaremos do cortejo, mas precisamos ser sábios e estarmos adequadamente preparados. Com a nossa busca do que é eterno, a santificação, as boas obras, e sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, e tudo aquilo que a palavra diz que são marcos dos verdadeiros crentes do Senhor. Sabe o problema aqui? Que muitas vezes nós olhamos para a igreja, é uma igreja, irmão, que não está nem aí para a volta de Cristo mais, irmãos. É interessante que a gente vai falar que Jesus vai voltar, a igreja fica com medo. A gente não tem mais o anseio. A gente não tem paixão por esse momento. Apocalipse, irmão, se tornou um livro de terror para o crente, irmão. Nós não ansiamos. E Cristo está mostrando como que você vai preparar para algo que você nem pensa, que você nem anseia. A gente está vivendo a vida achando que ter uma lamparina na mão é suficiente, sem preparo adequado para toda a caminhada. Vai chegar um momento que ela vai apagar, e se ela estiver apagada quando o noivo chegar, a porta vai fechar. É isso que Cristo deixa claro para nós nessa parábola. É um alerta para mim e para você sobre o preparo da nossa vida, é caminharmos entendendo, o meu noivo vai voltar e eu preciso estar pronto para esse encontro. E parar de tentar viver uma vida externamente bonita, que mostra algo sem de fato ser. Irmãos, só que é interessante nessa parábola, porque muitas pessoas vão falar o quê? Que a virgem, o crente sábio, prudente, é o que sempre vai estar queimando, é o que sempre vai estar com o óleo cheio, com a botija cheia, que é o crente que vai estar sempre explodindo, e esquece algo interessante da parábola. Diante da demora do noivo, o que acontece com todas as virgens? O que acontece, irmãos? Todas dormem. Todas. Todas acabam adormecendo. Sabe por quê, irmãos? Não adianta tentar trazer com essa parábola um peso de estarmos sempre bem 100%. Porque o vigiar que Cristo traz para mim e para você não é uma inquietação pela vida, mas é uma vida de preparo para esse momento. Nos nossos altos e baixos. Porque todo mundo passa por esse momento. O que vai diferenciar, e assim como diferenciou na parábola, é o preparo que temos à nossa volta.
Porque ambas olharam e disse: Jesus está demorando, o noivo demorou, ficaram sonolentas e apagaram, dormiram. O que eu quero trazer para mim e para você, meu irmão, que vai chegar um momento que você vai estar fraco na fé, irmão, que você vai estar cansado, você vai achar que Jesus não responde às suas orações, você vai estar nervosa, você vai estar nervoso, você vai estar sem gás, você vai estar sem energia, mas o que vai contar quando o noivo chegar é o preparo que tivemos para esse momento. A inquietação, esse anseio pela volta de Cristo não é uma inquietação que nos paralisa, mas é um anseio que me motiva a caminhar olhando para Cristo, para a sua volta. É entender que Cristo vai voltar e isso tem que mudar tudo em nossa vida. A forma como que nós olhamos para o nosso tempo hoje, a forma com que nós escolhemos o que vamos ler, o que vamos estudar, o que vamos escutar, aonde vamos, o que vamos fazer, com quem estaremos, isso tudo é preparo. Irmãos, com altos e baixos, precisamos deixar as nossas vasilhas cheias, confiando no Deus da obra, porque o que vai pesar no último dia e que vai separar os dois grupos é a segurança do futuro, que é totalmente dependente da diligência do presente, confiando e fortalecendo na capacidade do Espírito Santo de Deus. Entenda, meu irmão, uma vida de sabedoria é uma vida que está caminhando para estar preparada para o encontro com o noivo. E isso, irmãos, o que vai mover em você, aí é de particularidade de cada um. E aí o Senhor vai ministrar o teu coração, o que você precisa encher a sua vasilha essa semana. Às vezes semana passada você encheu com pouca leitura da palavra, você está precisando de fazer isso essa semana, amém, irmão? Às vezes vai ser oração, às vezes vai ser um tempo de meditação na palavra, vai ser às vezes, sabe o que é? Voltar a ter louvores na sua casa, criar um ambiente de adoração na sua casa, criar um momento, sabe de quê? De abandonar as distrações, que tem roubado a gente tanto, né, Bruna? Renata postou algo no grupo da liderança essa semana, como que nós estamos distraídos, irmãos? Distraídos é tentar olhar e caminhar para várias direções diferentes ao mesmo tempo, nós não damos conta. Mentes cansadas nunca estarão preparadas. O problema é que cansamos as nossas mentes com coisas passageiras, com coisas fúteis. E isso tira o nosso olhar do que é importante, que é a volta de Cristo, e precisar estar o quê? Preparado, pronto para esse momento. Muito mais do que professar estar, é estar de fato. Ao invés de mostrar uma capa cristã, é de fato ser cristão, é de estar com a sua vida abastecida. E isso, irmãos, não é sempre estar num lugar do melhor crente do planeta. Você vai dormir em alguns momentos, irmãos. Amém? Você vai estar cansado, você pode estar aqui hoje dessa forma, cansado, chateado. Às vezes a semana não foi da forma com que você gostaria, às vezes o seu relacionamento não está da forma com que você gostaria e chegou cansado. O importante é você continuar olhando e imaginando: eu preciso estar pronto, porque em qualquer momento o noivo chega. Precisa entender, há um preparo adequado. O terceiro ponto que eu queria trazer para mim e para você agora, que é de suma importância, o preparo ele é particular. Existem dois momentos de tensão na parábola, e esse é o primeiro. Quando elas dormem, quem gosta de ser acordado com um grito aí, irmão? Dá glória a Deus. Eu sou acordado desse jeito lá em casa. O Beto está até aqui, ó. Irmãos, ser acordado com um grito é a melhor coisa, seu coração vem na boca, irmão, você fica desesperado. Quando eu acordo primeiro que a Joara, eu chego perto dela: bom dia, flor do dia. E vou, irmão, até acordar ela. Aí, irmão, sabe como é que eu sou acordado? Igual essas noivas, irmão. Teve uma semana, as virgens, quer dizer, teve uma semana que o Beto estava fazendo serviço lá em casa, 8 horas da manhã, do nada, irmão, eu dormindo, irmão, descansando. O Beto vai vir trabalhar hoje? Do nada, assim, ó, 7h30 da manhã, o Beto vai vir? Ó, me acordou dessa forma. É desse jeito, o coração na boca. Eu não sei, o Beto não me ligou, o Beto não falou nada. É desse jeito que eu sou acordado lá em casa, irmãos.
E é dessa forma que chegou. O primeiro momento de tensão na parábola é a forma com que elas são acordadas, mas não somente isso. Quando elas acordam, umas percebem: a forma com que eu caminhava não foi suficiente, se apagou as minhas lamparinas. E ela corre para as sábias e faz o quê? Me dá um pouco do seu óleo, me dá um pouco do seu preparo, dê a nós um pouco da sua preparação. Só que nós precisamos entender que agora o que antes foi desprezado pelas tolas, ganhou suma importância para as imprudentes, porque elas confiaram que as suas lamparinas sem o abastecimento seria suficiente, mas agora elas estavam imersas em uma profunda escuridão. E aqui traz um alerta para mim e para você. Às vezes nós estamos 5, 6, 10 anos de crente, confiando no nosso primeiro amor do primeiro ano. Toda vez que a gente senta para conversar: no primeiro ano eu busquei a Deus, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro tal, mas e agora? Agora eu estou caminhando, né? Não estou sendo tão radical, confiando no preparo de antes. Mas entenda, vai chegar um momento, se você não continuar abastecendo, as suas lâmpadas irão apagar e você será vista e encontrada em profunda escuridão quando o noivo chegar. E aqui eu preciso que você entenda: a primeira atenção é a graça salvadora, é pessoal, intransferível. Ninguém consegue caminhar pela fé do outro, na preparação do outro, principalmente entrar na festa eterna de Deus com o óleo do outro. Filhos não são garantidos pelo preparo dos pais, maridos não são garantidos pelo preparo da esposa, vocês não são garantidos pelo meu preparo, muito menos eu pelos seus. O que Cristo está dizendo para nós, que não adianta você estar totalmente abastecido, você não consegue e nem pode entregar isso ao outro, porque é uma responsabilidade individual, intransferível. Cada um foi encontrado por Cristo e tem um chamado urgente ao trabalho diligente de estarmos sempre preparados, buscando estar o quê? Abastecidos de Cristo. Isso consiste, meu irmão, minha irmã, em entender que você precisa buscar, que você precisa dizer não para coisas fúteis que tomam o seu tempo de preparo com Deus. É você. Irmão, hoje o que nós queremos fazer é caminhar pela fé dos pastores, dos líderes, dos grandes pregadores, dos pais, dos filhos, dos irmãos, e por hora parece até funcionar, mas no grande dia, meu irmão, você irá perceber de forma triste que não foi suficiente. Sabe por que aqui na igreja a gente nunca tomou a postura de falar o que se pode e o que não pode fazer, além do que está na palavra? Porque não é assim que se caminha. Você não pode caminhar pela minha fé. Amém, meu irmão? E nós aprendemos assim, irmãos. E eu falo assim, já chegou muitas vezes na igreja aqui pessoas me perguntando: e qual que é esqueci até o nome agora. Falam doutrina, querendo dar não para outra coisa, que é uso e costumes. Qual que é a doutrina da igreja? Eu estou assim, mas qual que é, você quer falar o que com doutrina? É qual a roupa que você pode usar? É qual a música que você pode ouvir? É qual o filme que você deve ver? É o lugar que você precisa e pode ir? Você está querendo saber de mim? Não, meu irmão. É você com Deus, é o seu relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque aquilo que eu posso estar entregando para Deus hoje, pode ser algo que Deus não está te pedindo, irmão. Aquilo que pode se tornar pecado para mim, pode não ser para você. Aquilo que pode tomar o meu tempo e se tornar uma distração no meu preparo com Deus, pode não ser para você. Pode ser ter uma coisa que não é pecado em si, no qual eu não consigo me controlar e você consegue se controlar. E nós queremos fazer o quê? Que a gente dá uma cartilha para você caminhar segundo a fé e o conhecimento do outro. Só que vai chegar um dia que você vai perceber que o óleo da vasilha do outro não vai para a sua vasilha. Não tem como eu te fazer, não tem como eu te dar. Spurgeon diz que nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa. As virgens prudentes não tinham azeite para dar. Porque ela diz o quê? Se eu der para você, falta para mim.
E ele diz o quê? Que esse preparo, então, vai ser sempre naquilo que é suficiente para você. Por isso eu e você precisamos entender, meu irmão, o preparo é particular. Nós estamos aqui para crescer juntos. Podemos sim, irmão, orar juntos, caminhar juntos, fazer propósitos juntos, mas a sua busca tem a ver com aquilo que você precisa, assim como a minha. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Senhor. As imprudentes pediram algo que é intransferível, individual, ou seja, não se compra piedade. Tampouco se compra relacionamento com Deus. Não adianta, meu irmão. Não adianta eu te falar o que eu faço. Às vezes não vai ser suficiente para você. O que nós precisamos entender é a responsabilidade que temos de preparar a nossa vida com um relacionamento profundo e sincero com Deus. E entender que isso é para ontem. Amém, meu irmão? Sabe o que é para todos nós? A urgência do preparo. A forma com que você vai entregar e o que Deus vai te pedir, meu irmão, já é você com o Senhor. Quarto e último ponto. Um chamado à vida de sabedoria é estar vigilantes. E aqui é o ponto crucial da parábola. Jesus Cristo, irmãos, o noivo chegará. O retorno vai voltar, ele vai voltar, irmãos. O retorno vai ser visível, vai ser glorioso, vai ser audível, mas também repentino, inesperado. Irmãos, entenda, por isso que o convite da parábola é ter uma vida sábia de preparo, onde eu preciso, diante do retorno iminente do noivo, mesmo que por hora demore, eu preciso estar preparado. Sabe por quê? Eu sei que muitas vezes, irmão, quando a gente fala assim, olha, Jesus Cristo vai voltar, aí a gente pensa assim, minha avó achava que era na época dela, os meus pais, e até hoje nada, e a gente começa a achar o quê? Que eu tenho o amanhã. J.C. Ryle vai dizer para nós que a segunda vida de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará homens de surpresa. Mas algo Cristo nos alertou. Ele disse, estejam preparados, porque eu vou voltar e vocês não vão saber quando será. Todo olho verá, amém, irmãos? Vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, grande e temível dia do Senhor, mas nós não sabemos quando acontecerá. Por isso, nessa parábola, Cristo nos chama a viver de formas diligentes, inconstante, alerta, porque vai estar tudo acontecendo normalmente, política, comércio, relacionamentos, mas um dia a porta irá se fechar. E Deus não tem compromisso com os que, segundo a proclamação da sua palavra, o envio do seu Espírito, ainda assim decidiram viver por aparência e não caminhar de forma prudente. A porta vai fechar, meu irmão. Sabe o que é pesado na parábola? As virgens chegam depois de tentar sair e comprar, pede para abrir a porta, e o noivo não manda um correspondente. Ele mesmo vai na porta e diz, eu não te conheço. Eu não vou abrir a porta para vocês. Às vezes nós pensamos, que isso, que injustiça. Não, ele nos alertou, estejam preparados. Eu vou chegar. Eu vou voltar. Estejam firmes, sejam prudentes, encham suas vasilhas, me busquem, fortaleçam, estejam sempre ansiando pela minha volta, porque esse dia vai chegar. E aí uma pergunta que eu queria que ficasse ecoando em nosso coração nessa noite. Estamos realmente preparados para a volta de Cristo, meu irmão? Temos andado diligentes, aguardando o glorioso do retorno de Cristo Jesus? Como anda a nossa agenda? O que toma o nosso tempo, meu irmão? O que toma o histórico da nossa navegação? O que isso diz? Será que de fato somos uma igreja que ama a volta de Cristo? Será que em nosso meio há pessoas prudentes?
Ou será que todos nós estamos caminhando como imprudentes? É uma pergunta que precisa ecoar no meu e no seu coração, porque Cristo traz esse alerta para mim, para você. Fiquem alertas, porque vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vai chegar um momento glorioso onde nós vamos ouvir: eis aí o noivo. Mas o que vai mostrar se esse dia vai ser glorioso ou temível é o nosso preparo, é o nosso tempo caminhando com Ele aqui. E a minha oração é para que eu e você sejam encontrados como homens e mulheres prudentes, que caminharam preparando a sua vida. Coloque de pé no seu lugar, por favor.